Olá, turma! Como estão todos? Espero que estejam todos bem. Me chamo Rose, né? Vocês já sabem, mas assim estaremos juntos aprendendo um pouco da química por este canal durante esses dias. Espero que todos estejam atentos. Lembrando vocês que qualquer dúvida que estiver na nossa aula, vocês podem sim mandar um e-mail. Estarei passando o e-mail também para vocês. E não esqueçam, pintou uma dúvida, claro, pode mandar e-mail, que eu estarei respondendo o seu e-mail. Lembrando que nós vamos continuar com as nossas aulas, as últimas aulas dadas, e nesse momento eu quero trazer um pouco do que nós falamos sobre substâncias e também misturas. A gente vai fazer tipo uma revisão do que já foi dado, para a gente poder caminhar, e nesse momento a gente vai compreender um pouco sobre o que é misturas. Então, essa aula tem como objetivo compreender, ou que seja, diferenciar substâncias e misturas, né? Então, o que são sistemas materiais? Os sistemas materiais, eles são classificados em substâncias puras e misturas. Nós vamos estudar, assim, o que é uma substância pura. Ela pode ser também classificada como simples ou composta. E as misturas, são classificadas em homogêneas e heterogêneas. Sistema, ela é uma porção da matéria que foi escolhida para ser estudada. Ou seja, é algo que vamos observar, é algo que vamos analisar. É o local em que essas substâncias estão para serem estudadas. Tá? Então, substâncias puras. A gente vai iniciar falando um pouco sobre substância pura. Lembrando que substâncias puras, elas têm uma classificação em simples e composta. Ela é qualquer substância formada por átomos ou moléculas ou aglomerados. E para a gente entender melhor, eu trouxe para vocês essa tela onde a gente pode entender o que era um átomo. Esse símbolo H, ele representa para a gente um átomo de hidrogênio, onde nós temos aqui dois átomos de hidrogênio, eles se ligam e assim eles formam o quê? Uma molécula de gás hidrogênio. Embaixo também nós temos um outro exemplo, onde a gente tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esses átomos, através de ligações químicas, eles vão se ligar e eles vão formar para a gente o quê? Uma molécula, que é a molécula que a gente já conhece, que é a molécula da água. Então, para todos entenderem, átomos, eles são sozinhos, isolados, e quando eles se ligam, eles formam, então, as moléculas. Para a gente, então, entender o que é uma substância pura, essa substância pura ela tem algumas propriedades. E essas propriedades, elas precisam ser propriedades definidas. Substâncias puras, elas possuem a densidade definida, a solubilidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, bem definidos. E, segundo a composição química, ela pode ser simples e ela pode ser composta. Então, uma substância pura do tipo simples é uma substância que é formada por um único elemento químico. Já uma composta, ela sempre vai ser formada por diferentes elementos químicos. Como a gente já falado para vocês, a gente tem mais de um elemento químico. A gente tem 2 elementos, 3 elementos, elementos diferentes. Para a gente entender um pouquinho o que é as propriedades definidas das substâncias puras, a gente tem aqui que a solubilidade, ela permite descobrir em qual solvente aquela substância ela se dissolve. Ou seja, a gente percebe se ela é mais solúvel, se ela é menos solúvel em determinado solvente. Então, isso aqui é uma propriedade, é uma característica específica das substâncias puras. Temos também a densidade, como já tinha falado para vocês. O que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume que determinado material possui. Ou seja, a densidade ela também é uma característica específica para substâncias puras. Já trabalhamos também o que é temperatura de fusão, temperatura de ebulição, mas para a gente poder relembrar um pouquinho, trouxe para vocês. Temperatura de fusão é aquilo que quando a gente tem a passagem do sólido para um estado seu líquido. Então, toda vez que aquela substância ela passa do estado sólido para o líquido, a gente tem uma temperatura de fusão. Quando a gente tem uma passagem do líquido já para o seu estado gasoso, a gente chama ela de temperatura de ebulição.
Aí eu lembro, passo para vocês, dei um exemplo para vocês, da água que estava passando o quê? Ela começou a borbulhar, começou a ferver. Então, ela está no seu estado líquido e, de repente, ela começa a estar no estado gasoso. Então, a gente tem uma temperatura de ebulição aí, uma passagem, uma mudança de estado. As substâncias puras, simples, ela é composta, ela é constituída por átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, por um elemento químico. Aí nós temos como exemplos o ferro, o ozônio, o hidrogênio, a prata, o hélio. Observe aqui os desenhos. Nesse gás hélio, vocês podem observar que nós temos apenas bolinhas de cores vermelhas, apenas representando um elemento químico. Já no gás oxigênio, observem, todas as bolinhas, elas são bolinhas azuis. Então, representando o quê? Também uma substância simples, onde tem apenas um elemento químico. Já uma substância do tipo composta, como a gente falou nas aulas passadas, é uma substância onde ela apresenta mais de um elemento químico, ou seja, ela apresenta elementos químicos diferentes. Vocês viram que na substância simples, voltando, a gente tem apenas o quê? No hidrogênio, só temos apenas átomos de hidrogênio, o mesmo elemento. No ozônio, a gente só tem o quê? Átomos de oxigênio. Ou apenas o ferro, ou apenas a prata. Então, a gente tem apenas um elemento químico. Já na composta, vocês podem observar, a gente tem mais de um elemento químico. Observe, a gente tem o sódio, o oxigênio e o hidrogênio. 3 elementos químicos. Nesse exemplo, a gente tem a Na, que representa o sódio, Cl, que representa para a gente o cloro. Então, a gente tem 2 elementos químicos. Já na amônia, a gente também tem 2 elementos químicos, nitrogênio e hidrogênio. Então, toda vez que a gente tiver uma substância mais de um elemento químico sendo diferentes, a gente tem o quê? Uma substância pura composta. Observe o desenho da água. No exemplo das substâncias simples, voltando, vocês podem observar que as bolinhas elas representam a mesma cor. Já nesse desenho, observe, a gente tem bolinhas de cores diferentes. Isso representa para a gente que tem elementos diferentes. Olha o sal de cozinha, que é o NaCl. Vocês podem observar que temos 2 cores aqui, diferentes. Então, representando para a gente o quê? Que nós temos uma substância pura composta. Olha o exemplo da glicose. Essa glicose, vocês podem observar, tem bolinhas azuis, branquinhas, vermelhinhas. Então, isso representa para a gente vários elementos químicos diferentes. Então, a substância pura, para a gente poder entender melhor, a gente tem substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples, vocês vão perceber, elas têm apenas uma cor. Essa representação é para mostrar para nós que nós temos apenas um elemento químico. Um elemento químico aqui. Então, por isso, ela é uma substância simples pura. Já na substância composta, observe, a gente tem 2 tipos de elementos. Cores, 2 cores. Essas 2 cores diferentes representam para a gente o quê? 2 tipos de elementos. Então, você percebe que aqui nós temos, nesse sistema, nós temos, então, uma substância do tipo composta, onde apresenta 2 elementos químicos diferentes. As substâncias puras também, ela apresenta uma maneira, né, ela tem sua representação gráfica, e como nós falamos, aqui nós temos um gráfico de uma substância do tipo pura. E essa substância do tipo pura é um gráfico de uma substância simples, tá? Então, lembrando que as substâncias podem ser simples ou composta, e esse gráfico, ele mostra pra gente o gráfico de uma substância simples. Por que que a gente sabe que é uma simples? Observe os 2 gráficos. Vocês podem observar que tanto este gráfico como este gráfico, ele tem 2 pontos constantes. Observe. Esse ponto, ele está constante. E nesse outro gráfico, também trouxe para vocês, observe que tanto aqui está constante, como essa parte também do gráfico está constante. Então, isso indica que elas são o quê? Substâncias puras do tipo simples, onde nós temos 2 patamares, 2 pontos, ou seja, 2 temperaturas constantes. Então, quero que vocês notem o seguinte. Este gráfico, ele é um gráfico de aquecimento, onde ele está crescendo, ele está sendo o quê?
está passando por aquecimento, está tendo um aquecimento. Aqui nós temos, nesse pedaço, essa parte do gráfico, a substância no seu estado sólido. Daqui até aqui, nós temos a substância no seu estado líquido. E desse momento para cima, a gente tem a substância também no seu estado gasoso. O que eu quero que vocês entendam, que vocês compreendam, prestem bem atenção, é que nesses dois pontos que eu estou mostrando para vocês aqui e aqui, nós representa para a gente no gráfico as temperaturas, tanto de fusão como as temperaturas de ebulição. Observe que daqui, onde se tem sólido e vai passando para o líquido, a gente tem aqui sólido e líquido, é uma mudança de estado. Então, nesse pedacinho do gráfico, a gente tem uma mudança de estado, onde está passando, mudando do sólido para o líquido, então a gente vai ter aqui sólido e líquido. Então, nesse momento, a gente tem uma temperatura de fusão. Já aqui, a gente só tem substância no seu estado líquido. Quando chega aqui, a gente tem uma substância no seu estado líquido, mudando para a substância no seu estado gasoso. Então, nesse momento aqui, a gente também tem uma temperatura. Ela é a chamada temperatura de ebulição. Esse gráfico que eu mostro para vocês no momento é o gráfico da substância da água, onde a água ela tem a sua temperatura de fusão a 0 graus Celsius e a sua temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Lembrando que esse gráfico ele é um gráfico de temperatura versus tempo. E se você observar, todo o momento em que estava mudando esse estado físico, permaneceu assim, apenas uma temperatura, 100 graus Celsius. A mesma coisa acontece também na mudança do sólido para o líquido, que nós temos a temperatura de fusão da água, né? Isso acontece o quê? A 0 graus Celsius. Nesse gráfico também, ele mostra um determinado tempo. Se você observar, esse gráfico ele não está trazendo para a gente o tempo. Mas isso acontece, vamos imaginar que se tivesse os tempos, vocês poderiam estar mostrando para vocês quanto foi o tempo gasto para que cada fase desse gráfico aqui acontecesse. Observe aqui também nesse mesmo gráfico, só para vocês perceberem. Aqui nós temos um gráfico de uma substância qualquer, não diz qual substância. Aqui nós temos, então, a temperatura de fusão. Se você observar, temos aqui a temperatura de fusão. E nesse momento, nesse patamar aqui, nós temos a temperatura de ebulição. Então, para a gente recapitular, toda vez que a gente tiver uma substância pura, do tipo simples, a gente tem dois pontos. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, eles permanecem constantes. Eles não alteram. Se você observar, a temperatura vai permanecer sempre constante, até que toda essa transformação, essa mudança ocorra. Já as misturas, como nós vimos também na aula passada, as misturas, elas têm a junção das substâncias. A gente tem duas ou mais substâncias, elas se misturam e com isso formam o quê? As misturas, tá? Só que nós temos as misturas do tipo homogênea e heterogênea. Observe aqui, nós temos aqui algum tipo de mistura, é o ar que respiramos, onde nós podemos observar aqui moléculas do gás nitrogênio, moléculas também do gás oxigênio, né? Já que na água, nesse outro quadrinho, a gente também tem outro exemplo. A gente tem moléculas de álcool, a gente tem moléculas também de água. Então, foi uma mistura onde temos a mistura de álcool com água. Esse exemplo é a mistura o quê? Do ar, do nosso ar. Então, as misturas elas podem ser do tipo homogênea, como eu falei, e também heterogênea. Como é que a gente pode classificar essas misturas, pessoal? Presta bem atenção. O que a gente consegue ver nesse desenho? Nesse desenho, a gente apenas vê uma fase. Se vocês observarem, a gente consegue ver apenas uma cor, a cor rosa. Já nessa outra imagem, se você observar, a gente consegue ver essa fase, que é, sei lá, um amarelo bem escuro, quase marrom, né? Marronzinho assim. E aqui nós temos uma outra fase que está mostrando uma corzinha mais clara. Então, o que a gente pode entender quando uma mistura é homogênea e quando a mistura é heterogênea? Se você observar, a mistura homogênea, a gente só vê uma fase. Esse sistema que nós acabamos de explicar, o que é um sistema, a gente consegue ver apenas uma cor. Enquanto na heterogênea, a gente consegue ver mais de uma fase.
Isso mostra pra gente que as misturas heterogêneas, as substâncias, quando elas se misturam, elas, na verdade, elas não se misturam. Elas são immiscíveis. Já no caso de misturas homogêneas, vocês conseguem ver a mistura aqui? Não conseguem. Por quê? Porque elas estão, elas são miscíveis, elas se misturam formando apenas uma fase. E toda vez que a gente fala em misturas homogêneas, a gente também está falando de solução. Então, quando a gente tem uma solução, a gente tem justamente uma mistura homogênea. Presta bem atenção nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês. A gente tem aqui apenas, nesse sistema, a gente tem apenas uma fase, onde a gente vê apenas uma cor. Outra imagem, a gente consegue ver apenas o quê? Duas fases. Então, se você observar, a gente vê essa fase e essa fase de baixo. Então, nesse sistema, a gente tem o quê? Uma mistura heterogênea de água mais óleo. Não sei se vocês se recordam, mas água e óleo, quando a gente faz nas afazeres da casa, as meninas, por exemplo, que vão temperar uma salada, alguma coisa, podem observar que quando a gente coloca lá um pouco de água, um pouquinho de óleo, eles não se misturam, né? Então, com isso, a gente tem o quê? As misturas chamadas misturas do tipo heterogênea. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, nesses três sistemas, observe. A gente tem aqui apenas uma única fase. Professor, o que é fase? Toda hora você fala de fase, não explica para a gente o que é fase. Então, fase, gente, é tudo aquilo que a gente consegue ver. O que a gente consegue ver no sistema, a gente pode dizer que isso é fase. Então, nesse desenho, nesse exemplo que vocês estão vendo aqui, o que vocês podem ver? Apenas uma fase, uma cor verdinha. Então, só apenas uma. Aqui a gente tem exemplo de água mais um açúcar dissolvido. Então, você não consegue ver o açúcar. Ah, professora, mas vai depender muito da quantidade de açúcar que a gente colocar. Sim, claro, também a gente vai ver quantidade de açúcar, mas aqui é uma quantidade que essa quantidade de água ela consegue dissolver essa quantidade de açúcar. Então, por esse fato, a gente vê apenas uma única fase. Observe nesse outro exemplo. A gente tem aqui o exemplo de água com óleo. Então, se você observar, a gente consegue ver duas fases. E esse? A gente tem aqui o exemplo de quê? Água gaseificada. Nesse caso aqui, vocês conseguem ver apenas o quê? A gente vê a água, mas a gente vê as bolinhas. Você pode lembrar de quando você pega uma água com gás para tomar, que às vezes você abre a água com gás, o que acontece? O gás ele faz aquele barulhinho. Então, ali a gente consegue ver o quê? Duas fases. Então, a água gaseificada, a água com gás, ela é uma mistura do tipo heterogênea, onde a gente vê duas fases. Nesse caso também, aqui a gente tem um exemplo de mistura heterogênea, e aqui, por estar vendo apenas uma única fase, a gente também tem uma mistura do tipo homogêneo. Vamos lá, então. Observe. O café. A gente apenas vê café, depois que a gente coa, a gente consegue ver apenas uma fase. Aqui a gente tem outros exemplos, misturas a água mais o álcool mais a gasolina, a água mais o sal, os gases de oxigênio mais hidrogênio. Então, todos são o quê? Eles vão apresentar para a gente apenas uma única fase, então são classificados como misturas homogêneas. Tranquilo aí, pessoal? Tudo de boa? Tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? O que é, então, misturas heterogêneas? A mistura heterogênea ela é diferente. Por quê? Porque ela apresenta mais duas fases. Como eu coloquei para vocês alguns exemplos anterior. Apresentou mais duas fases. Essas fases, se tiver duas fases, como esse caso aqui, a gente diz que ele é um exemplo bifásico. Por que bi? Porque apresenta duas fases. Se fosse um exemplo com três fases, a gente tinha o quê? Um trifásico. E assim, se tivesse mais fases, a gente chama de polifásico, mistura heterogênicas polifásicas. Então, nós temos aqui a gasolina mais a água, elas não se misturam, né? Elas são immiscíveis, o óleo mais a água e outros exemplos que a gente tem no nosso dia a dia. A gente pode pensar que também a gente tem. Quer ver outros exemplos? Olha aí. A gente vai fazer uma vitamina, né? A gente coloca lá Nescau, né, o chocolatado, leite em pó, e a gente consegue ver aqui apenas o quê? Três fases. Esse é um sistema chamado o quê? Trifásico. Por que trifásico? Porque ele apresenta para a gente três fases.
Olha aqui outros exemplos. A gente já falou do azeite da água, bifásico, que é uma mistura heterogênea com duas fases. Aqui também nós temos uma mistura heterogênica do tipo líquido e sólido. Por quê? Porque a gente tem o líquido, que é a água, e a areia, que é o sólido. Nesse caso, a gente tem uma mistura heterogênica líquida. Por quê? Porque nós temos dois líquidos. Agora, observe esse exemplo aqui. Nessa pedra de mármore, a gente tem aqui um quartzo, a gente pode ver o videopasto, a mica. Então, a gente pode ver vários pontinhos, e esses pontinhos mostram pra gente que isso aqui é uma mistura heterogênica do tipo sólida, onde tem apenas sólidos nela. Agora, observe. Aqui nós temos uma mistura heterogênica, líquido e gás. É o caso da água gaseificada, onde a gente tem a água e tem o gás, onde mostra pra gente que todos são o quê? Misturas do tipo heterogêneas, onde apresentam a mais de duas fases, duas fases ou mais.